Oi, aqui é a Sueli Carneiro. E aqui a Neca Setúbal. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao último episódio desta temporada do Escute as Mais Velhas, um podcast da Fundação Tite Setúbal, produzido pelo Estúdio Novelo. A cada episódio, nós buscamos conhecer e celebrar a trajetória das grandes representantes pelos direitos humanos no Brasil, sobretudo aquelas que trabalharam pelas mulheres. Para fechar esse ciclo, nada mais justo do que olhar para quem vem dando continuidade a essa luta. Por isso, a gente encerra a temporada conversando com duas representantes mais jovens, mulheres que atuam contra o racismo e contra o sexismo. Esse episódio traz a segunda parte da conversa que tivemos com a Laura Molinari e a Juliana Gonçalves. Se você ainda não ouviu a primeira parte, fica o convite para voltar no feed e escutar. Hoje, a gente vai discutir os desafios que atravessam a atuação dessa geração na luta por transformar as condições de vida das mulheres no Brasil e entender quais caminhos elas enxergam para que mais jovens possam se engajar pelo feminismo. Vamos agora para a conversa com a Laura Molinari e com a Juliana Gonçalves. Juliana, na sua dissertação de mestrado, você resgata o conceito do bem viver e você busca qualificar esse conceito, né? E você faz toda uma engenharia conceitual, né? Uma reengenharia conceitual. Conta pra gente como é, de onde parte esse conceito, né? De onde ele parte e como ele vem sendo ressignificado, tanto pelo movimento quanto na teoria, né? Eu entro em contato com o Bem Viver, como a maioria das ativistas negras que eu conheço, por conta da realização da primeira marcha, né, das mulheres negras, que já traz ali em seu nome o bem viver colocado. Então, a primeira marcha foi Marcha das Mulheres Negras, contra o racismo, contra a violência e pelo bem viver. Eu construí, como a gente falou aqui, essa marcha aqui em São Paulo, mas nesse período a gente tinha muitas conversas sobre o que era esse bem viver, mas a gente não tinha, e depois eu até avalio que foi bom não tinha nenhuma definição prévia. Então as mulheres foram muito mais sentindo com o corpo o que era aquele bem viver, até chegar nas elaborações teóricas, assim. Em 2017... eu começo a querer entender mais a fundo esse bem viver, porque eu vi que ele não morreu com a marcha. A marcha aconteceu em 2015 e as mulheres seguiram, sobretudo as mulheres negras, seguiam se referenciando no bem viver e falando sobre o bem viver e elaborando, mas a gente não tinha uma definição única ali que chegasse. Havia, na verdade, muita contradição, muita gente dizendo, não, isso foi só um slogan para a marcha, não, isso tem a ver, de fato, com uma contribuição e até como um fenômeno dessa aliança de parentesco negro-indígena. Então tinha muita coisa sendo dita e eu percebi ali uma necessidade, muito da minha curiosidade também, né, enquanto pesquisadora, mas uma necessidade de trazer essa resposta e de pesquisar sobre isso. Eu até digo que o que eu fiz, na verdade, foi sistematizar algo que estava ali no movimento de mulheres negras, que eu via as mulheres conversando, por um conhecimento para dentro da academia. Eu fiz de novo o que eu sempre faço, que é falar com as mais velhas. Então eu lembro que eu mandei um e-mail para várias delas, inclusive para a Sueli. E Sueli, na resposta do e-mail, aliás, ela não respondeu o e-mail, ela me ligou, eu tomei um susto, né? Falei, meu Deus, o que está acontecendo? E ela falou assim, olha, você tem que conversar com a Nilma. A Nilma, que foi uma dessas mulheres que trouxe, de fato, o bem viver e isso, o conceito, para dentro do movimento de mulheres negras. E aí, em 2017, por coincidência, eu fui convidada para fazer uma mesa sobre comunicação no segundo encontro de jovens negras feministas. E era um encontro que estavam vocês todas lá. E nesse encontro, conheci Nilma pessoalmente e pude conversar com ela e dali para frente ela se tornou uma das grandes colaboradoras da minha pesquisa, me mandando artigo, me mandando coisas que ela mesma tinha elaborado e que eu fui colocando no meu trabalho, assim. No meu trabalho, ele é um grande inventário também sobre o que as mulheres negras pensam e falam sobre o bem viver. Então eu fiz questão de citar toda mulher negra que
dialogou com o bem viver ou com algum conceito parecido com o bem viver em alguma esfera. Então eu faço esse trabalho de ir citando e descobri que fomos muitas, né? Que apesar de ainda ser algo que está em elaboração, digamos assim, que já havia um acúmulo. Então, a Nilma tem uma explicação que eu acho muito pertinente, que ela diz que quando ela coloca, que ela sugere a inserção do bem viver no nome da marcha, foi porque a marcha já estava dizendo muito sobre o que ela era contra o racismo, era contra a violência, e era preciso trazer, não só dizer o porquê nós estávamos fazendo aquilo, sobre o que a gente era a favor. E que o bem viver, ao mesmo tempo, anunciava esse horizonte utópico que ainda é muito importante, principalmente para seres vitimizados, explorados, oprimidos de forma estrutural, como as mulheres negras, e também tinha ali uma crítica ao modelo social econômico do capitalismo. Então, o bem viver, ele, do ponto de vista do que tem sistematizado na academia, é muito presente. A visão andina e indígena é, de fato, onde a gente tem mais conhecimento sistematizado, mas é um conceito que você encontra correspondência em muitas sociedades tradicionais que se organizavam politicamente antes do advento do capitalismo, que embora seja algo... Eu brinco que as pessoas questionam Deus, mas não questionam o capitalismo, né? Então, o capitalismo é algo muito forte, entranhado nas nossas vivências. Havia sociedades organizadas de várias outras formas, que não necessariamente tinha a desigualdade como seu ponto central. Então, o capitalismo é isso, uma sociedade da desigualdade estruturada para ser dessa forma. A Nilma vai dizer depois que as mulheres vão sentindo esse bem-viver e vão trazendo esse bem-viver muito no campo, primeiro, do cuidado e autocuidado. Essa consciência de que uma mulher negra, quando ela tem essa política de cuidado compartilhada, quando ela tem rede de apoio, ela vai conseguir se colocar para a luta de uma outra forma e, de fato, influenciar positivamente uma comunidade toda. Então, hoje, para falar de bem viver, a gente parte de 5 grandes códigos. Então, é falar sobre a diversidade enquanto uma riqueza civilizatória, uma outra relação com a natureza, como para nós que somos de tradição de matriz africana e para quilombolas, ribeirinhos, enfim, pessoas que vão ter, agricultores, que vão ter outra relação com a natureza. É um debate que hoje é muito urgente, mas que já está no escopo do bem viver, essa outra relação com a natureza. O caráter coletivo e comunitário, então não existe o meu bem viver pessoal, que o bem viver é sempre algo coletivo, comunitário. O contraponto ao modelo de sociedade capitalista, então o bem viver vai falar sobre outra forma de estar organizado e vai colocar em pauta então a nossa economia, a nossa política e, claro, a valorização dos saberes ancestrais. Então, há correspondência do bem viver na sociedade guarani, no Ubuntu sul-africano. Então, toda a sociedade que tem essa base comunitária e milenar se organizava a partir de outros marcadores. E aí, na minha pesquisa, eu vou entendendo como as mulheres negras se relacionam com esses 5 elementos e como elas vão colocando outros elementos. Então, entendendo que esses espaços organizativos de militância, político, também são extremamente adoecedores. Não é à toa que muitas pessoas não querem ser militantes, não querem ser ativistas, não têm tolerância para estar em coletivo, preferem fazer o ativismo do sofá, das redes sociais. Então, entender que o bem viver, ele vai também falar sobre outra forma da gente estar em coletivo, outra então, vou forma da gente se organizar. Esse gancho aí para você falar. Como que você vê que o bem viver, com toda essa conceitualização que você colocou rapidamente, mas que a gente entende que é muito profunda, como você linka isso com as agendas históricas do feminismo negro? Como é que você vê essa ponte, as similaridades, as igualdades? Um pouco depois a Laura também colocar, a Laura já falou um pouco de pautas mais amplas de saneamento, de creches. As creches foi uma pauta muito forte do feminismo histórico, né, desde o início. Então, como que vocês veem essa relação? Sim, sim. No meu trabalho eu faço essa relação muito pensando o que sustenta o feminismo negro, inclusive trazendo essa coisa da experiência, né? Então, como a experiência da pessoa, da mulher negra, no caso, vai delimitando também a forma como ela se vê organizada em coletivo e aonde ela vê essas respostas. Então, o bem viver vai puxar a gente para o coletivo o tempo todo e para pensar de forma coletiva nessas respostas. A pauta da vida aparece com muita força, como esse grande grito pela vida. Então, a luta contra o genocídio do povo negro, que é uma luta histórica, inclusive das feministas negras, aparecendo com muita força. Tipo assim, nós precisamos ter direito a uma vida plena.
Outra coisa que aparece muito associada a uma pauta mais recente da escala 6x1, que é esse direito ao ócio, ao lazer, a um tempo não tutelado pelo capital, nem pelo Estado, nem pelos homens. Então, as mulheres vão trazendo essas outras formas. E do ponto de vista local, para terminar, eu percebo como a gente vai, na nossa forma organizativa, trazendo para uma geração o quanto é importante a gente combater esse modelo econômico. Porque parece que, por um tempo, teve uma certa desilusão. A gente vive uma sociedade meio, né, de uma juventude meio desiludida. A gente passou pela Covid, que trouxe também muito essa desilusão. E o bem viver é justamente o oposto disso. É a gente não se entregar a essa desilusão. A gente dizer, não, a gente tem, sim, que continuar e a gente precisa olhar o que deu certo. A gente precisa olhar como a sociedade estavam se organizando antes, que traziam outras respostas, que não eram respostas que criavam tantas hierarquias sociais e tanta desigualdade, mas que a gente precisa entender que é preciso colocar essa outra alternativa e esse outro modo de ver e estar no mundo através da organização social. E aí, você, Laura? Contemplada. Eu acho que isso da gente defender a vida, acho que é uma coisa importante, porque a gente, talvez por estar num momento de ofensiva mesmo, e de crise do capitalismo, o que a gente não defende, o que a gente não quer, né? Então, acho que a gente também conseguir denunciar um pouco a hipocrisia mesmo do projeto político capitalista, neoliberal, que individualiza todos os problemas e soluções, assim. Por exemplo, quando a gente fala de aborto, a gente tem um congresso que é a favor da vida, né? Se diz a favor da vida, mas que libera todos os agrotóxicos que fazem as crianças indígenas nascerem com má formação ou as mulheres abortarem. Então, acho que a gente mostrar o que é de fato a vida digna é um desafio, assim, quando hoje as soluções, inclusive de sobrevivência, são individualizadas. Não, é só você empreender que você vai conseguir, ou você vai ganhar dinheiro na internet. A aposta que você está fazendo online é um investimento. Então, acho que as pessoas, elas estão um pouco realmente bombardeadas, porque é desproporcional, é o sistema que hoje está em vigor, mas a gente está numa sociedade também em que o fluxo de informação é muito adoecedor, até no nível em que você não necessariamente escolhe o que você quer acessar, mas o que as grandes empresas de tecnologia bastante interessadas. Pegando esse gancho, só para você complementar isso, como é que é essa presença do virtual e do presencial, e você está colocando esses pontos, big techs e tal, então como que você está vendo isso? É esse desafio. Durante um tempo, acho que antes da pandemia ainda tinha uma perspectiva de tipo, não, vamos criar outros espaços online mais seguros, outras maneiras de existir na internet. Mas hoje em dia, esse barco já partiu. Então, acho que voltar para a rua, acho que o movimento feminista e o movimento de mulheres negras e o movimento negro tem conseguido, o movimento indígena, levar as pessoas de volta para a rua. Mas a gente ter esses projetos políticos organizados para as pessoas entenderem como que pode ser feito de maneira diferente, assim. E aí vai ser muito difícil fazer essa disputa, óbvio, online, porque o algoritmo não funciona a nosso favor. Ele é feito por pessoas, ele é gerenciado por pessoas e ele tem como objetivo o lucro dessas empresas que são pouquíssimo regulamentadas. O Estado tem uma ingerência mínima, no máximo uma decisão judicial ou outra para impedir que um absurdo aconteça. Mas, assim, tem, de fato, uma lógica que não é mais a lógica do início da internet, quando talvez você também tenha começado a usar a internet, que é de criar uma comunidade, um espaço de compartilhamento, de você compartilhar, botar aqui todos os CDs que você gosta. Eu lembro que, na época, o lance do mistério, né? Não vou dar meu nome na internet, eu vou criar uma personalidade. E hoje em dia você expõe tudo, né? Assim, o medo de você entrar na internet com o seu nome. E aí você ia criando outras relações. Isso se perdeu, assim. Então, como é que a gente... Mas isso faz parte da vida, sempre fez. A internet só organizou isso de outra forma. E agora isso foi capturado pelo capitalismo. E por empresas que são, hoje, não só pouco regulamentadas, como também elas têm muito poder e são dirigidas por homens brancos que têm uma ideologia mesmo, quase todos eles, né? Masculinista, de não reconhecer que a gente vive numa sociedade desigual, que valoriza um papel do homem ainda numa masculinidade que a gente achou que já estava sendo destruída desde os anos 60, mas que está voltando de uma forma muito violenta, né? Então, é hora de entrar no assunto delicado do momento. Nós todas temos acompanhado a escalada dos números do feminicídio no Brasil.
como é que vocês estão lidando com isso. Tenho a sensação de que as mulheres estão absolutamente passivas diante da magnitude desse problema. Quer dizer, eu digo em termos de reação política, de organização política, público, né? de confrontar essa realidade, de convocar os atores sociais, políticos, a pressionar, porque é uma situação epidêmica e parece que nós estamos em estado de catatonia diante disso. Como é que vocês estão vendo isso? Eu sempre fiquei muito impactada quando eu via, por exemplo, que mesmo após a Maria da Penha, as mulheres negras tinham muita dificuldade para acessar os benefícios e os direitos ali da lei, e como a gente ainda tem muita dificuldade para lidar com esse agressor do ponto de vista, vou dizer assim, humanizando, né? Que o agressor não é aquele cara que tá longe, no escuro, todo ali. Não, ele é a pessoa que tá do seu lado, é o seu pai, o seu irmão, é o seu ex-companheiro, tá dentro de casa. E quando a gente não consegue fazer isso, esse papo entre os homens, que é tão necessário, parece que ele também não flui e não acontece. Na Marcha de São Paulo, a gente fez essa escolha o ano passado de olhar um pouco esses números, tentando desagregar as personas. Então, por exemplo, uma grande parcela dessas mulheres que sofrem violência e que são assassinadas são mulheres evangélicas, que vão, antes de procurar a polícia, vão procurar o pastor, vão procurar ali o conselheiro, e que normalmente diz que ela precisa aceitar, né? Que acaba depois vindo a óbito. Do ponto de vista dessa organização, eu sinto que a gente precisa melhorar esse diálogo com essas mulheres, assim. Então, é algo que a gente tem feito alguns exercícios. No passado, a gente criou um espaço interreligioso onde as mulheres negras evangélicas são bem-vindas e começam a compor esse espaço junto com as mães de santo, junto com as budistas, junto com as da Umbanda, mas nesse sentido de ter outras redes de apoio, porque a gente tem, sim, ilhas de mulheres, inclusive negras evangélicas, dentro de igrejas, que estão tentando fazer essa disputa de dentro, que são massacradas, são estigmatizadas, são colocadas de lado. Então, como essas mulheres também precisam do apoio do movimento social para dizer, não, isso aqui é importante, vamos trazer essa discussão também para esse lugar. Enfim, então eu acho que esse movimento da gente entender, assim, eu sentia muito isso quando eu olhava um movimento. Então eu venho de uma geração que, até aprendendo com as mais velhas, foi importante a gente entender a espiritualidade a partir de um outro lugar. Mas isso também afastou alguns segmentos de mulheres. Mas que no âmbito do comunitário, do chão, a importância dessas mulheres terem esse apoio, essa possibilidade de diálogo. Agora, eu não vejo, assim, outra saída sem ser, de fato, a gente construir essas grandes frentes que vão envolver as parlamentares, que vão envolver todos os segmentos de mulheres e que vão cada vez mais responsabilizar os homens no micro, porque já está entendido que a legislação só não dá conta, não vai dar conta disso. Porque nós temos, eu ouvi que acho que 1.500 mulheres que morreram, 146 tinham medidas protetivas. Ou seja, e foram assassinadas. E 60% dessas mulheres são mulheres negras. E eu sinto que é uma ação de formiguinha, porque a gente precisa, como a gente se coloca, né? Porque muitas vezes a mulher não consegue acessar o que tem de proteção, mas como você mesmo disse, quando acessa, isso não é o suficiente. Então a gente precisa de uma mudança de mentalidade. A gente precisa que, do mesmo jeito que todo mundo olha, sei lá, para o incesto e entende que é um absurdo, para o estupro, entende que é um absurdo, as pessoas não podem tolerar, assim, a violência que vai escalonar para um feminicídio depois. E colocando o Estado na berlinda. Acho que a gente tem que cobrar do Estado, porque o Estado está sendo omisso ainda nessa pauta. Porque não é porque tem a legislação Maria da Penha que não tem mais nada que ser feito. Então a gente vê como é raro, por exemplo, o que está previsto na lei da Maria da Penha, mas, por exemplo, o curso para os agressores, sim, dessa sociabilização, como isso... Abrigos, né? Os abrigos. Os abrigos para as Imagina, mulheres. É uma luta para você conseguir ter uma mulher abrigada. Enfim, tem uma série de coisas que a gente ainda precisa olhar, mas eu sinto que esse trabalho de rede, de fortalecimento da pauta é muito importante. Nesse sentido, o trabalho da comunicação é muito importante. Tem algum lugar que não está chegando ainda, tem algum lugar que ainda não está batendo, e a gente precisa pensar em outras formas de conseguir fazer as informações chegarem, e esse sentimento de que você não está sozinho, que isso aqui é um problema sistêmico, estrutural dessa sociedade, então a gente vai olhar para isso junto, é fundamental.
E isso custa dinheiro, né? E aí, acho que a gente tem também vivido nos últimos anos uma crise do financiamento para gênero e raça na sociedade civil. Então, acho que tem esse elemento, porque para você conseguir remunerar decentemente uma pessoa da comunicação, porque acho também que tem esse lugar de ninguém quer trabalhar com isso, ser militante, ser ativista, porque as pessoas precisam viver. Então, a gente precisa sustentar a luta para a gente conseguir estar nesses lugares, não só falando sobre as questões, mas também trazendo alguma concretude para ajudar essas pessoas a resolver os problemas. Assim, não no lugar da gente ocupar as tarefas do Estado. É óbvio que é importante a gente ter casa-abrigo, mas isso é uma tarefa do Estado, né? Mas a gente precisa ter alguém ali que vai fazer essa agenda chegar onde precisa chegar, né? Quando a gente fala da comunicação, a gente, na Empresa Nem Morta, com outras organizações, faz um monitoramento do tema do aborto nas redes sociais desde 2020, por exemplo. E a gente pesquisa quem são os porta-vozes, as narrativas, quais são os espaços que essa galera ocupa nas redes. E a gente faz junto com o NetLab, que é o Laboratório de Comunicação da UFRJ, coordenado pela Marri Santini, estuda muito as Big Techs e como elas operam na política. E entre 2018 e 2024, os grupos anti-aborto investiram 7,5 milhões em propaganda anti-aborto nas redes sociais. A gente precisa ter condições de enfrentar essas batalhas. A comunicação nas redes sociais, né, a viralização de um conteúdo, de uma mensagem, ela não é ao acaso, não é só porque está bem feito, porque foi uma ideia genial, é porque as pessoas estão pagando gente para fazer isso, estão pagando publicidade, porque são empresas de publicidade, né, elas ganham dinheiro com isso. E usam as nossas informações, os nossos dados para vender publicidade. Então, assim, se a gente também não tiver uma regulamentação disso, não adianta, assim, é óbvio que você hoje tem um smartphone que faz com que qualquer menina de 13 anos consiga produzir um conteúdo incrível, informativo, que vai falar para as meninas iguais a ela, sabe? Sobre situações urgentes, como sair de uma situação de violência, reconhecer um relacionamento abusivo. Tem um monte de conteúdo e acho que isso é transformador, é incrível. Você não precisa mais ter dinheiro para pagar um equipamento e um curso de cinema para conseguir fazer coisas incríveis e que vão provocar as pessoas de outros lugares. Mas você precisa, de alguma maneira, também entender como essas redes estão operando, porque vão pegar o vídeo dessa menina, colocar na inteligência artificial e fazer um vídeo dela pelada, entendeu? Que vai circular sem restrição e sem responsabilização, não só das plataformas, como dos indivíduos também, né? Enfim, então acho que a gente tem um longo trabalho pela frente. Acho que a gente tem, com relação à violência também, essa mudança cultural. A gente viveu em 2015 a Primavera das Mulheres. E nessa época eu lembro que era moda ser feminista. Não sei se você foi na época da Marcha das Mulheres Negras também, mas assim, tinha óbvio que uma resistência. Mas hoje você ser feminista é pejorativo, né? Assim, é pejorativo, uma coisa... chega a ser pejorativo Nunca por foi grupos diferentes. Né? Mas agora piorou muito. E eles estão se organizando. Chad Peel, os Incel, que estão aí, ó, desde a época das blogueiras, lembra da Lolas Aronovitch, né? Que tinha um blog feminista, quando os blogs eram uma sensação. Época das blogueiras negras, enfim. Perseguida, até hoje ela não tem um WhatsApp, sabe? Isso foi há 10 anos. Que aí eu acho que é uma coisa que a Juliana falou, que é sobre os homens, assim, não só deles se colocarem, seja no Congresso, defendendo nossa agenda, mas também, assim, de se reconhecerem de um outro modelo de masculinidade. Convoque a filantropia e convoque a masculinidade não tóxica para somar, porque a coisa está muito séria. E aí, entrando nisso mesmo, que a Sueli falou, convoque, né? Convoque os homens, convoque a filantropia. A gente queria ouvir cada uma de vocês um pouco, assim, para uma mulher jovem que quer participar de um movimento feminino. Qual que é o caminho que ela pode percorrer? Porque muitas vezes ela nem sabe. Como ela pode se aproximar da marcha? Como ela pode se aproximar do Nem Presa Nem Morta? Como é que é isso? Legal, assim. Aqui em São Paulo, todo ano a gente faz esse ato público no 25 de julho e a organização, ela é pensada justamente para acolher pessoas que não são militantes, assim. Então, a gente faz uma divulgação, tanto nas redes quanto no local onde vai ser a reunião, ali nas proximidades, convocando as mulheres a estar, assim. Então, a gente meio que se abre todo ano para que outras mulheres possam chegar. Essa mulher passa por esse intensivão, que é ajudar a gente a
colocar um ato na rua, então que já é ali um making off de o que é estar em coletivo, e depois letramento prático. Exatamente. É na prática. E depois a gente convida essa mulher para seguir com a gente. E nesse caminho, justamente por ser tão simples e aberto, a gente teve que construir alguns documentos orientadores. Nós temos um GT de acolhimento, que quando a mulher chega, ela vai receber a nossa carta de princípios, que vai trazer ali quem são aquelas mulheres, né? Então, o que é, o que não é. Você acha que ela tá aqui por quê? E muitas mulheres, né, nessa, para receber, porque a gente sabe que realmente o ativismo não é algo simples e também tem um ônus, né? Então, para a pessoa entender politicamente o que a gente está defendendo, quem são essas mulheres. E nós temos também, desde 2018, o nosso curso de formação política, que chama Narrativas de Liberdade, que eu coordeno junto com a Andréa Alves, dentro da Marcha, que começa como um curso para nós mesmas, mas que até por questões de entender a necessidade, a gente abre para as outras mulheres se inscreverem. A gente vai fazer o curso de formação política para mulheres negras, trazendo um pouco de tudo que a gente conversou aqui, mas como a gente leva isso instrumentalizando para a luta. Então já deixo o convite para toda mulher negra que queira se organizar. Hoje nós somos cerca de 170 mulheres negras organizadas no coletivo, mas as nossas marchas já chegaram a 10, 7 mil mulheres, então acaba sendo uma vitrine interessante, mas a gente está junto o ano todo, fazendo incidência política, nos acolhendo, né, nas diversas necessidades. Então é um pouco disso. Muito bom. E aí, Laura? Como que uma jovem pode... O que você falaria para ela? A gente, na empresa Nem Morta, se institucionalizou em 2023. Esse espaço para fazer comunicação sobre aborto. Então a gente está no processo agora de se organizar e se estruturar. A gente sempre teve como foco a comunicação, acho que era uma coisa que a gente sentia que a gente podia contribuir para o campo, desde como falar de outras maneiras sobre aborto com outras pessoas falarem sobre esse tema, outras linguagens, outra identidade visual, assim, tudo isso. E a gente trabalha também numa perspectiva formativa e educativa que vem aí, né? Mas o que a gente fez, por exemplo, no ano passado foi um curso para influenciadoras. Ah, que legal. Que em algum momento eu tinha falado alguma coisa sobre aborto, quais são os desafios, primeiro uma pesquisa para fazer esse diagnóstico e depois um processo formativo para elas colocarem seus medos, suas dúvidas, o que pega para elas quando elas querem falar sobre esse tema e não fazem, o que leva elas a falar sobre esse tema. A gente tem feito iniciativas mais pontuais de formação. A gente fez ano passado a distribuição do filme Uma Mulher Comum, que está no nosso site, que mostra uma mulher que foi até a Argentina abortar, acompanhada pelo Projeto Vivas, que faz esse trabalho, é uma organização brasileira. E esse vídeo foi dirigido pela Débora Diniz e a gente exibiu em 17 cidades, criou um material pedagógico, disponibilizou o filme, fez articulação tanto com os movimentos feministas do território quanto com os cineclubes para poder organizar esse cinedebate. Então teve desde sessão com MTST, MST, até evento em escola. Então é de uma maneira também, dá para as pessoas que talvez estejam em coletivos, em outros espaços, essas ferramentas. A gente tem um bingo, por exemplo, da atuação em casos individuais de negativa de acesso ao aborto. Quais as instituições que foram mobilizadas, qual foi a estratégia nesse caso. Então, criar, muito pelo perfil da nossa equipe, que tem muita gente que veio da educação popular também, educação popular feminista, de criar essas ferramentas, assim. Mas se uma menina quer entrar na empresa Nem Morta, como é que ela faz? A gente não tem um grupo de ativistas, né? Mas, assim, acho que a gente está pensando no que fazer com isso. A gente tem muito conteúdo, a gente passa todos os conteúdos do nosso Instagram e redes sociais para o nosso site, para não ficar à mercê das Big Techs. A gente tem esses materiais informativos, tem lenço, se você quiser baixar e mandar fazer. E a gente se organiza territorialmente na frente estadual pela legalização do aborto, né? Que é esse espaço do movimento social. Então, isso é que é legal, que vocês poderiam dizer, para além da marcha e para além do Nem Presa, né, e Nem Morta, quais outras organizações vocês indicariam, por exemplo,
para a audiência no Rio, em São Paulo, ou fora do eixo Rio-São Paulo, que vocês sugeririam, né, para quem vai estar ouvindo vocês? Nesse trabalho, nesse curso de formação política, ele deu 2 produtos. Um é o livro Narrativas de Liberdade, que é feito de uma oficina de escrita na época da pandemia, e a gente fez um outro material que chama Um Convite à Organização Coletiva, que foi inspirado na Lélia Gonzalez, né, quando ela disse que o que a gente tem que estar é organizada. Então, nesse material são 3 cadernos e tá tudo no link da bio do nosso Instagram, para a pessoa ver a versão online também. Um caderno explica a atuação da Marcha de São Paulo e tem, por exemplo, o nome de todos os coletivos que fazem parte da marcha. Porque a marcha, na verdade, a gente se chama enquanto coletiva, mas seria uma grande frente. Eu tô lá enquanto uma pessoa física, mas a gente tem o MNU, a gente tem a organização da Marcha Mundial de Mulheres lá dentro também. E o que para mim seria uma dica seria entender essa organização local. Os territórios, eles estão muito ricos, né, dessa construção, dessa organização política. Então, muitas vezes é procurar mesmo. Então, no seu bairro tem uma associação, tem algum grupo. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente já fez formação praticamente em toda a cidade. Posso afirmar com certeza que tem grupos organizados em todo canto. Eu sou da Zona Leste, então eu vou citar os da Zona Leste. Então, na Zona Leste, por exemplo, tem o Espaço Adebanquê, que é um espaço gerido por 3 mulheres negras, as pretas bás, mais velhas, que fizeram um espaço cultural embaixo do viaduto. Elas têm esse negócio de dizer que embaixo do viaduto também nascem flores, do ladinho do metrô Arthur Alvim. Mais ali para a Zona Leste também tem... Ali na Santa Inês, o Bataquerê, que vai falar sobre a música, né? E vai trazer toda a baianidade nagô do Mestre Peu, mas para organizar politicamente num bloco. Cidade Tiradentes, Biblioteca Solano Sanidade. A gente tem muitos espaços, assim, nos territórios. Então, acho que uma dica seria entender isso, onde você está e o que seria interessante ali no seu território, desde o movimento cultural, movimento de mulheres negras, movimento negro. E se precisar de ajuda, olha lá o material da marcha. É Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, no Instagram. No site da Marcha Nacional de Mulheres Negras, que é marchadasmulheresnegras.com.br, lá você vai achar o PDF tanto do Narrativas de Liberdade, para conhecer a história de outras mulheres negras, quanto esse material que é o Convite à Organização Coletiva. Nós fizemos também um mapeamento de vários comitês, porque os comitês se organizaram de maneira diversa. E lá você encontra, por exemplo, um mapa do Brasil, onde você escolhe a sua região e vai ter ali o contato, nos contatos públicos, então normalmente é e-mail, rede social, de vários comitês que se organizaram para a marcha. Então, é também uma forma da pessoa ao redor do Brasil achar, e também os contatos dos comitês temáticos, porque às vezes é isso, eu sou uma mulher negra evangélica e quero me organizar no Comitê de Mulheres Negras Evangélicas. Tem lá o e-mail, que também pode entrar em contato no site da marcha. E também uma parte onde a gente apresenta as nossas mais velhas, tanto as que já foram para Orum, né, que já faleceram, quanto as que estão aqui hoje ainda fazendo luta. Tem lá um verbete sobre Sueli Carneiro e tantas outras mulheres que estão com a gente, para as mulheres irem se ambientando e conhecendo, né, um pouco da luta. Arrasou, essa é a melhor dica. Os territórios, acho que também, desde a pandemia, que as pessoas talvez tenham se ligado que é nos territórios que as soluções para o cotidiano vão aparecendo. Acho que eu falei da Frente Estadual pela legalização do aborto no Rio, que é o que a gente constrói, mas existem várias frentes estaduais pela legalização do aborto, que constituem a Frente Nacional contra a criminalização das mulheres e pela legalização do aborto, que é o espaço em que o ativismo se reúne no território para pensar. E elas têm um site e também estão no Instagram, que o @ é Pela Vida das Mulheres, eu acho. E acho que, assim, tem ainda algumas organizações que conseguem fazer esse trabalho também de formação política, de criar, abrir esses espaços para cultura, formação. Então, tem o SOS Corpo, que eu já mencionei, em Recife, que tem a casa, que faz atividades, que faz eventos. No Rio de Janeiro tem a Cantra, que é a Casa da Mulher Trabalhadora, que já existe há 30 anos. Faz um curso maravilhoso todo ano de formação de jovens lideranças feministas, mas todo mês tá lá no Saara, no nosso mercado popular do Rio de Janeiro, com a banquinha, distribuindo material, informação, que é um trabalho de base que ainda existe, ainda resiste, na verdade. Ainda resiste, é isso. E a gente tá na empresa Ney Morta
como eu falei, a gente trabalha muito de maneira colaborativa. Então, tem muita coisa no nosso Instagram e no nosso site. O nosso site também a gente criou com uma perspectiva de memória mesmo. Então, a gente Qual que é o endereço? Pode falar. Na empresanaimorta.org. A gente tem tudo que subiu, tudo que a gente já subiu nas redes sociais. A gente tem um monte de galeria de foto. Porque se você, por exemplo, é uma jornalista feminista e quer convencer o seu editor a botar uma foto decente na matéria do jornal sobre aborto, que não seja uma barriga de grávida, você pode ir lá no nosso site e buscar no acervo de imagens uma outra maneira de ilustrar essa matéria. E se você quer fazer um cine-debate na sua escola com um filme que trate desse tema, a gente tem um material pedagógico. Então, muito nessa perspectiva de ser ferramenta e também memória, né? Do que a gente tem feito. E eu acho que aí tem as possibilidades para quem quiser trabalhar isso das mais variadas formas, assim. Nosso grande desejo com esse projeto, desse podcast Escute as Mais Velhas, era oferecer para gerações mais jovens, atuais, de mulheres, a trajetória de luta, né, que essa geração cumpriu, que pudesse fazer essa transferência desse processo, desse acúmulo, desse legado de uma geração que está aí, né, encerrando as suas atividades e transferindo a vocês a responsabilidade da continuidade dessa luta. Então, agora a gente queria saber, 2 temporadas concluídas, que gosto ficou para vocês desse projeto? O que fica, o que permanece? Acrescentou, não acrescentou? Conseguimos fazer essa transferência que a gente considerava que estava devendo para essas gerações, para essas novas gerações? A pergunta mais difícil no final. Elas deixaram para o final, elas são danadas. Eu acredito que fizeram essa transferência, sim, no sentido de eu me vejo como essa continuidade da luta, porque eu me senti respaldada, mesmo nos momentos, por exemplo, na academia, que eu estava ali fazendo a minha dissertação de mestrado, mas eu só consegui fazer porque eu fui me amparar no que você tinha escrito, no que as outras feministas tinham escrito a partir dessa onda na academia, e eu sinto que é esse movimento constante, a gente conseguir olhar esse legado de tudo que as mais velhas produziram e as histórias, e entender que o tempo é rei muitas vezes, de fato, porque as coisas não são lineares, são circulares e vão e voltam, e as discussões voltam, mas de entender que tem um acúmulo e que ele é palpável. Então, hoje, a gente poder dizer que as mulheres negras se organizam todo ano para fazer uma marcha, para falar sobre o seu projeto político, já é um acúmulo da Marcha Zumbi, da marcha, né, de todas as outras marchas que aconteceram. Então, quando eu tive acesso ao podcast, eu entendi isso, como as nossas lutas são todas imbricadas, como as histórias vão se conectando em muitos pontos, assim, e como, sim, somos continuidade disso, assim, é uma responsa enorme, mas é uma responsa que eu sinto que a gente não tem nem muito mais escolha, sabe, Laura? Já tá dado. Essa fala isso. Já tá dado, assim. E eu sou muito grata por isso. Como eu falei aqui, eu não venho de uma família militante, então eu realmente aprendi com essas ativistas o que era ser uma ativista, o que é ser uma militante, o que é você doar a sua vida, o seu intelecto, que você tem de melhor para oferecer em prol de uma causa coletiva. Então, eu sinto que a gente pega esse bastão, mas que a gente quer todas vocês aqui ainda, porque a gente precisa muito dessa interlocução, a gente precisa muito ouvir, são tempos tenebrosos, e que a gente precisa poder pegar o telefone e falar: Sueli, o que a gente faz aqui? Porque não tá rolando. E entender que nós já temos essa responsabilidade de já acolher e formar outras mulheres, assim. O que também é assustador, mas também vai mostrando que nós fomos forjadas para isso, para não deixar a luta morrer. Então, eu fico feliz quando uma mulher vem, uma mulher que às vezes tem 50 anos, mas está começando um curso de formação política, porque passou pelas PLPs, entendeu que pode fazer a diferença na sua comunidade, está se achegando na marcha, ou uma jovenzinha que olha para mim, né, vou fazer 40 anos esse ano, e fala: nossa, você é minha referência, dá medo, isso é assustador, mas mostra que a gente conseguiu fazer parte, né, eu sinto essa continuidade de fazer parte de um legado, não deixar morrer, entender que a gente está construindo
a duras penas, mas que a gente está construindo alternativas para um futuro melhor para todos e todes. Então, eu sinto um pouco disso, que já pegamos esse bastão, mas queremos todas vocês aí ainda, não saiam daí. Graças a Deus, elas são obsessivas também, né? Estão aqui. Não vão embora. Não vão embora. A Ângela Freitas, que é a mais velha que eu convivo cotidianamente, é assim também. Ela pega qualquer tarefa, assim, que precisa ser feito. Se não tem ninguém, ela vai fazer, porque tem que ser feito, né? Mas eu acho que a gente está bem acompanhada também das mais velhas. Acho que hoje tem várias organizações feministas novas, de mulheres negras. Tem um grupo de diretoras negras de organizações da sociedade civil para refletir sobre práticas de trabalho. Enfim, isso é incrível, para não repetir também algumas questões geracionais que talvez afastassem as pessoas da luta ou que tornassem insustentável se manter num espaço de militância, ainda mais quando você trabalha com isso. Então, acho que essas organizações também, esses novos grupos têm surgido e trazendo uma outra forma da gente de trabalhar, de poder se articular, não ficar disputando os R$2 que o financiador dá pra gente, porque a gente pode se juntar e conseguir $1 milhão. Então, acho que essas novas lógicas também, assim, de trabalho feminista, tem muito do legado e tem o espaço para acontecer, assim. Então, acho que a luta continua. Acho que a gente tem um desafio de pensar as formas de mobilizar toda a sociedade, né? Novas dinâmicas de relação pessoal, de comunicação, de vida precária pelo capitalismo mesmo. Mas acho que a gente tem muita gente boa. Que chegou há mais tempo, que está chegando agora e que está muito nessa disposição, com criatividade, gás, enfim, que não abandonou o barco. Muito Preciosas. bom. Muito bom ouvir vocês com essa energia aqui de continuidade, de engajamento, de compromisso. Eu acho que sempre a Sueli, mas eu também acompanhando, pegando a carona. Nós duas tínhamos essa ideia de querer que realmente a história não começa agora, tem uma história que vem lá de trás, desde o movimento negro unificado, mas passa para a Constituinte, passa por muitas outras situações, e que a gente, ao longo dessas 2 temporadas, vocês estão na segunda, né, o final da segunda, a gente conheceu mulheres incríveis, com histórias maravilhosas. Então foi muito bom, e muitas delas eu não conhecia, muitas eu conhecia, mas muitas eu não conhecia. A Sueli me apresentou muitas delas, especialmente desta segunda temporada. E eu acho que é muito valioso a gente ter esse conjunto de mulheres e chegar no final com 2 mulheres jovens que estão assumindo esse bastão de uma forma tão bonita, com as estéticas, com as histórias de vocês e sabendo que tem uma história mais longa, então é muito bonito. Um final muito feliz, ter 2 expressões jovens de continuidade dessa luta que é árdua, mas que eu considero que o combate ao racismo e ao sexismo são as causas mais justas da humanidade. Então, nós também estamos num lugar privilegiado, né? No melhor lugar para se estar, se tem que lutar. E vocês dão a garantia de que a luta está segura com vocês. Obrigada por isso. Nossa. Obrigada. Eu já tô chorando desde que eu comecei, né? Então... Obrigada por acompanhar o Escute as Mais Velhas até aqui. Foi uma honra e um prazer estar perto dessas grandes figuras e compartilhar suas experiências. Para além do aprendizado que nós mesmas tivemos, fica o desejo de que mais e mais mulheres se envolvam nas mobilizações por direitos. Siga o podcast no seu aplicativo de áudio favorito para não perder nenhum episódio. Nas redes sociais da Fundação TID Setúbal, @Fundação TID, da Rádio Novelo, @Rádio Novelo, e do Guelé 10, @Portal Guelé 10.
Você pode repercutir o podcast, deixar comentários, elogios e críticas sobre as entrevistas. Escute as Mais Velhas é um podcast da Fundação Tite Setúbal, produzido pelo Estúdio Novelo. A coordenação e produção são da Ashley Calfo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thompson-Devaux. E a direção executiva é da Marcela Casaca. A gerência de produto é da Juliana Jäger e da Bia Ribeiro, que também cuida da distribuição e audiência. A coordenação editorial é da Evelyn Argenta. A montagem dessa entrevista é de Evelyn Argenta. A sonorização deste episódio é da Júlia Matos. A mixagem é da Mariana Leão. A trilha sonora original é da Estela Nesrini. A identidade visual é da Larissa Ramos. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento. E a análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira. A checagem deste episódio é da Ethel Kudinitsky. A pesquisa deste episódio é da Marcela Garcia Correia. Esta entrevista foi gravada no Estúdio Trampolim, em São Paulo. A gerente de comunicação da Fundação Tite Setúbal é a Fernanda Nobre. A Natália Carneiro é a coordenadora de comunicação institucional em Gueledés, Instituto da Mulher Negra. Eu sou Sueli Carneiro. Eu sou Neca Setúbal.